Olá, gostaria de hoje falar sobre um livro. Começar porque tenho começado a fazer uma leitura do livro O Senhor dos Anéis, né? Especificamente a Sociedade do Anel. Comecei a leitura faz pouco. Eu já tenho esse livro há alguns anos, mas comecei a leitura faz pouco tempo. E tem me chamado um pouco, assim, um livro que me despertou uma certa curiosidade, uma vez que eu li os Crônicas de Nárnia. E é difícil de falar de Lewis sem ler também o Tolkien, né? Então comecei a ler O Senhor dos Anéis, comecei pela Sociedade do Anel. Eu sei que há, por exemplo, o livro anterior à Sociedade do Anel, que é o Hobbit. Mas comecei a fazer a leitura por uma tradução da Sociedade do Anel, que é essa primeira parte do livro. Essa edição que eu tenho. Então, vou começar a falar um pouco sobre o início do livro, principalmente nessa edição traduzida, né? A tradução é de. Deixa eu conferir aqui a data. Olha, essa tradução é de 2000. O Tolkien, ele viveu entre 1892 e 1973. Então ele passou por um período difícil, né, circunstancial à época dele. E assim, vem uma edição, nessa edição, né, vem falando de qual edição foi traduzido. The Lord of the Ring, é uma boa tradução, né? E eles fizeram as traduções até mesmo da língua dos elfos, né? Que existe no livro, né? A tradução do a, de, das línguas criadas, né? As runas e as línguas élficas, também do livro vermelho, mas aqui essa edição é a Sociedade do Anel. Então o livro vem nessa tradução, tem aqui, olha, duas partes, a primeira e a segunda parte. E achei interessante também ler não só a nota da tradução, como o prefácio e o prólogo do autor. E no prólogo, a gente eu como leitora que estou começando a ler O Senhor dos Anéis, e fiquei pensando assim, quem seria o narrador desse prólogo? Porque o narrador se coloca na história. E o próprio narrador fala que os hobbits são mais próximos a ele, né? Então, assim, mas antes disso, no prefácio do autor, tem um dado interessante. Porque, pelas questões circunstanciais que o autor viveu, né, assim, que foram um período muito difícil, é interessante pensar como ele mostra duas coisas que ele fala no prefácio sobre a questão da aplicabilidade e da alegoria. Ele, né, o autor, o Tolkien, diz que não gosta muito de alegorias. Então ele fala da questão da aplicabilidade. E ele fala que a aplicabilidade tem a ver com a liberdade do leitor. E a alegoria geralmente tem uma dominação proposital do autor. Então ele fala que é inevitável assim, o autor falar de sua experiência, né? Mas ao mesmo tempo ele deixa a cargo do leitor o texto, que é um livro de fantasia, que o texto que é a cargo do leitor, o leitor vai fazer as suas leituras de acordo com as suas próprias experiências. O leitor é livre para fazer as leituras. Então, assim, é uma interpretação que eu fiz desse comentário no prefácio. E no prólogo, eu achei interessante porque, assim, fica um pouco assim, quem será o narrador desse prólogo, né? Então ele começa a falar que ele fala, em grande parte esse livro fala dos hobbits, através de suas páginas o leitor pode descobrir muito da personalidade deles e um pouco de sua história. Então ele fala, informações adicionais podem ser obtidas na seleção feita parte do livro vermelho do Marco Ocidental, publicado sob o título de O Hobbit. Então é o livro, parece que esse livro, O Hobbit, é o livro anterior, em que há outras informações, né, sobre eles.
Então ele fala que essa história aqui da Sociedade do Anel, a primeira parte, tem uma origem nos primeiros capítulos do Livro Vermelho, que foram escritos pelo Bilbo, que foi engendrado pelo primeiro livro, que é o Hobbit. Então, ele começa a falar dos hobbits, que os hobbits são um povo discreto, mas muito antigo, mais numeroso outrora do que hoje em dia. Eles amam a paz, a tranquilidade e uma boa terra lavrada. Então ele começa a falar dos hobbits, fala das línguas que os hobbits falam. Aí ele fala assim, é interessante saber, porque, assim, uma coisa que eu fiquei um pouco pensando, assim, em relação à questão do narrador mesmo, porque ele fala assim, ó, é fato que, apesar de um estranhamento posterior, os hobbits são nossos parentes, muito mais próximos que os elfos ou mesmo que os anões. E aí ele fala dos registros, né? Apenas os elfos preservaram registros dessa época extinta. Suas traduções tratam quase que inteiramente sua própria história. Aí ele começa a falar que esse livro vai falar da época do Bilbo e do Frodo. Então, ele começa a falar que os hobbits, o ofício da construção pode ter vindo dos elfos ou dos homens, mas os hobbits usavam sua própria maneira. Não gostavam de torres, suas casas eram geralmente compridas, baixas e confortáveis. Então ele fala também das construções dos hobbits. Ele fala sobre as línguas que os hobbits falam. Ele começa a falar aqui, que vê, deixa eu procurar aqui o trecho. Ele fala assim, foi nesses tempos primordiais, sem dúvida, que os hobbits aprenderam suas letras e começaram a escrever na maneira dos Dúnedain, que por sua vez tinham aprendido a arte muito antes com os elfos. Nessa época eles também esqueceram todas as línguas usadas anteriormente. Depois disso, sempre falaram a língua geral, o Westron, que era como chamavam nas terras dos reis desde Arnor até Gondor, e em toda a costa marítima, desde Belfalas até Lum. Então ele fala também isso sobre as línguas, né, que eles falam. Provavelmente no livro anterior tem muito mais informações. Aí ele fala também que achei interessante. Em tempo algum, os hobbits de qualquer tipo foram amantes da guerra, nunca guerrearam entre si. Aí era só quando eles eram, né, obrigados a fazer isso. Mas, então, assim, eu fiquei pensando assim, quem será que é o narrador? Será que é o Gandalf? Mas não sei ainda. Eu tenho que ler mais o livro para saber. Então ele começa a falar aí da história, né, do Bilbo, que o Bilbo conta duas histórias. E ele fala do Gandalf, o cinzento. E aí ele percebe, aí ele começa a contar como que o Bilbo teve acesso a esse anel, assim, e que o Bilbo conta duas histórias diferentes. E aí ele fala, Gandalf, entretanto, acreditou da primeira história de Bilbo, assim, que a escutou, e continuou muito curioso a respeito do anel. Finalmente conseguiu saber da verdadeira história pelo próprio Bilbo. Então, assim, ele conversa com o Bilbo para saber. Aí ele fala, né, da verdade, que o Bilbo teve acesso ao anel em relação ao Gollum e fala sobre essas informações. E aí começa o livro, a primeira parte. Aí eu acho interessante Senhor dos Anéis, é porque o Tolkien, ele sempre cria, como ele cria línguas e vários povos diversos, ele cria as línguas, né, e cria mapas também. Olha, já no começo tem um mapa do condado, é um mapa do condado que ele faz, e aí ele já mostra o condado. Aí ele começa a falar que o Bilbo era. Começa a falar do Bilbo, que ele era muito rico, muito peculiar, tinha sido atração no condado por 60 anos. O tempo passava, mas parecia ter pouco efeito sobre o Senhor Bolseiro. Aí ele fala do Bilbo, que é o Senhor Bolseiro. Aí ele fala que eles vão comemorar o aniversário do Bilbo, de 111 anos. E o Bilbo, ao que parece, ele quer deixar os pertences ao Frodo. E aqui fala que o Frodo era filho de primos de primeiro e segundo grau do Bilbo. E o Frodo, e além disso, o Bilbo queria. Ele foi. E como estratagema, o Gandalf leva os fogos de artifício, né? Ele descarrega para a festa grandes pacotes de fogos de artifício, todos os tipos formados, cada um rotulado com um G grande vermelho com a runa élfica. Então aqui mostra que a runa élfica também no livro. E fala sobre o Gandalf. E o Gandalf, como estratagema dele, assim,
Ao que parece, ele quer, nessa festa, retirar o anel das mãos do Bilbo. Porque ele já percebe que o Bilbo também, o bolseiro, está já, assim, um pouco. É necessário que esse anel não fique mais com o Bilbo. E o Gandalf percebe que a pessoa indicada seria o Frodo. Então, assim que termina uma festa que eles fazem, com fogos de artifício e banquetes e várias coisas, o, o Gandalf conversa com o Bilbo e eles falam sobre. É interessante porque às vezes teria que ler mais, de modo entender mais o livro, mas em alguns momentos existem uma metalinguagem também no livro, porque o Gandalf fala assim. O Bilbo fala, pensei num bom final para ele da história que o Bilbo quer escrever. Aí ele fala, o Bilbo, posso terminar o meu livro, que é metalinguagem. Aí o Gandalf riu, espero que ele viva, mas ninguém vai ler o livro, não importa como seja o final. Ó, eles podem ler nos anos futuros. É questão de metalinguagem aqui. Aí o Bilbo pede pro Gandalf ficar de olho no Frodo. E eles conversam, né, falando sobre que o Gandalf fala, olha, você tem que entregar o anel pro Frodo. E o Bilbo, ele vai partir com os anões e o Frodo vai ficar com o anel em que o Gandalf pede pro Bilbo deixar na lareira. E aí o Frodo passa a ser o dono do bolsão. E, assim, continua a história. Aí, assim, E aí o Gandalf fala pra ele, olha, toma cuidado com o anel, você vai ficar com ele, e não explica muita coisa, e ele vai para outro lugar. Só que aí passa 9 anos, né, que o Frodo está lá no condado. Ele ficou sem ver o Gandalf por muitos anos. E aí o que acontece? Ele vai e ele reencontra, depois de uns 9 anos, o Gandalf. Né? O Gandalf vai lá conversar com ele. E aí o Gandalf começa a explicar para ele várias coisas, né? Sobre o anel. Ele fala, porque assim, tem os versos, né, dos anéis, que ao que parece, esse anel que o Frodo está com o Frodo, ele é um. Então, outros anéis foram distribuídos, e este é um que está com ele, que é que é o anel, assim, que é o mais, vamos dizer assim, o mais difícil, o mais perigoso, né, personagem. Então, assim, Senhor dos Anéis é uma história de fantasia, fala são vários povos que se criam. Ele fala, mas os grandes anéis, os anéis de poder, esses eram perigosos. Então ele começa a contar, né? O Gandalf, ele também. Ele começa a falar que, ó, um mortal, Frodo, que possui um dos grandes anéis não morre, mas também não se desenvolve ou obtém mais vida. Simplesmente continua até que no final cada minuto é por cansaço. E se usa o anel com frequência para se tornar invisível, ele desaparece. Torna-se no fim invisível permanente e anda no crepúsculo sob o olhar do poder escuro que governa os anéis. Bilbo não sabia mais o que contou a você, tenho certeza, disse Gandalf. Então, o que Bilbo sabia, então o Gandalf sabe mais do que o Bilbo, né? Então é interessante pensar isso. Então o Gandalf, como um sábio, um dos sábios, e o Gandalf também fala que o Saruman também, que é outro sábio, ele também contém um anel. Mas aí ele fala, o Gandalf diz, só podia observar e esperar, talvez pudesse ter constado Saruman branco, mas alguma coisa sempre me impedia. Aí ele fala, quem é Saruman? Perguntou Frodo. Talvez não, respondeu Gandalf. Ele não se preocupa, ou não se preocupava com os hobbits, mas ele é um dos grandes sábios, é o chefe da ordem e tal. Aí ele fala do Saruman,
É, ele fala que o Gandalf diz que ele sabe de muitas coisas que apenas os sábios sabem. E aí ele vai contando ao Frodo sobre essas informações que o Frodo não tinha. E o Frodo fica pensando: olha, eu não queria estar com esse anel, não queria viver isso, ele não queria participar disso. E o próprio Gandalf não aceita o anel. Ele fala: olha, eu não posso é, ficar com esse anel. Porque ele diz que parece que os hobbits conseguem resistir ao anel, né? Aí vem as traduções, né, da tradução élfica, porque ele fala, por exemplo, que esse anel que ele contém, ele faz um teste, aí ele joga o anel tipo no fogo, na lareira, e aparece que ele é um anel para todos governar, um anel para encontrar, um anel para todos trazerem a escuridão aprisioná-los. Então ele é o anel do poder. Aí o próprio Frodo não consegue ler as letras, mas que o Gandalf consegue. Aí ele fala, ó, este é o anel, mestre, um anel para todos governar. Porque tem os versos, né? Ao que parece, são os versos de uma mitologia élfica, em que fala: 3 anéis para os reis élficos sobre este céu, 7 para os seus anões, seus rochosos corredores. E a gente fica um pouco intrigado, porque fazendo a soma aqui, parece que dá 23, mas na verdade eu acho que são 21, que é esse anel. Então foram, assim, não sei exatamente a quantidade, mas foram vários distribuídos, né? Aí ele fala também que esse anel talvez seria do Sauron, que ele é o vilão da história. Aí o Gandalf fala assim, é interessante que o Frodo fala: gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época, disse Frodo. Aí o Gandalf também: eu também, disse Gandalf, como todos que vivem nestes tempos, mas a decisão não é nossa. Aí ele fala que não queria estar com esse anel, não queria, o Frodo não queria estar participando disso. Aí o Gandalf fala: os 3 mais bonitos de todos foram escondidos deles pelos reis elfos. Então alguns anéis estão com os elfos. E suas mãos nunca tocaram o macular. 7 de seus anões possuem, mas eles recuperou 3. Aí ele vai contando sobre os anéis. Aí ele fala que 3 ainda estão escondidos. E 9 foram reunidos por eles. E vai falando sobre a quantidade dos anéis que são. Aí ele fala que o Sauron foi derrotado porque em tempos anteriores, porque a força de resistência dos elfos era maior, então ele vai contando isso. Aí ele diz que quem conseguiu derrotar o Sauron, que foi o Gil-galad, o rei elfo, né? Aí ele vai contando sobre, mas aí o anel foi perdido, aí ele começa a mostrar, igual tem no filme, né, nos filmes, como que os anéis foram parar na mão do Bilbo, porque entre uma briga entre os Smeagol e Diago, e aí que vira depois um deles se torna o Gollum, e aí esse anel vai parar na mão do Bilbo, e ele fala que os hobbits não trapaceiam, né? Então o Bilbo começa a ter umas certas atitudes diferentes por causa do anel. Então, assim, o livro vai contando a história muito parecido com os filmes. Eu tenho que ler o primeiro livro, acho que o anterior é o Hobbit mesmo. Então, é interessante porque, assim, o Gandalf é um personagem que a gente fica um pouco assim. O Frodo pergunta: mas como é que você sabe de tudo isso sobre o anel? Aí o Gandalf olha pro Frodo e, assim, ele fala: eu sabia muito e aprendi muito, respondeu ele. Aí, aí assim, a história do livro continua e o Frodo até pergunta assim: eu quero destruir esse anel. Aí o Gandalf fala que não tem jeito. Aí ele começa a falar
que talvez o fogo dos dragões poderia destruir, mas mesmo assim é difícil, e que esse anel foi parar com ele por algum motivo, que ele quer voltar para quem quem fez o anel. E aí o Frodo, ele tem que. Ele vai, assim, no capítulo 3 ele vai e quer, assim, ele decide meio que sair do condado pra ver, né, o que, que vai acontecer em relação ao anel. E tem um amigo dele também, que o Frodo tem muitos amigos, e que um deles é o Gamgee, e então ele se prepara para deixar o condado, né? Então, assim, e ele, vez ou outra, ele também visita os elfos, assim. Então, é uma história muito interessante de uma história de fantasia, porque quem leu O Senhor dos Anéis tem que fazer a leitura, tem que entrar na história como leitor e perceber, né, os dados de fantasia que tem na história, como ele cria linguagens, mapas, cidades e várias coisas. E assim, pretendo continuar a leitura do livro, comentar mais nos próximos vídeos e achei muito interessante. É um livro interessante. Estou lendo porque também me interesso por literatura de vários lugares e acho que é uma boa indicação de leitura para jovens e também talvez para infanto juvenil e para jovens também. Né? Essa edição é uma boa tradução e vou comentar mais depois mais sobre o livro.